Maravilha! Avançando para a leitura de Teoria Geral da Administração. Autoria de Alex Coutro, editorial Intersaberes. Capítulo 1. Uma visão geral. Aspectos gerais da administração. O que é administração? O que os administradores fazem? Essas são algumas das questões que muitos de nós, na profissão de administradores, fazemos bem mais que uma vez. E nem sempre nossas respostas são as mais convincentes para nós mesmos. A administração é arte e é ciência ao mesmo tempo. É a arte de fazer as pessoas mais eficazes do que teriam sido sem um administrador. E é ciência na medida em que busca descobrir como fazer isso. Portanto, é fundamental, porque tornar os membros do grupo mais eficazes é exatamente o que faz com que o gestor seja valorizado. Melhorar e otimizar recursos humanos, porque são os recursos humanos que administram os recursos materiais. Então, percebemos aqui um aspecto de melhoria para a otimização de recursos humanos, para evoluir a administração dos recursos materiais. Uma curiosidade: conceito de eficácia. Eficácia é o alcance de resultados. Eficiência é a economia nos meios, é ser racional no uso dos recursos econômicos, é ser razoável no uso da matéria-prima, é ser econômico numa estação de trabalho, econômico principalmente em relação ao tempo. Então, eficiência é a economia dos meios, eficácia é o alcance dos resultados e efetividade é o impacto causado em uma dimensão mais alargada. É o impacto que a empresa, por exemplo, pode causar no mercado que ela explora economicamente. Então, são 3 conceitos diferentes: eficiência, eficácia e efetividade. Competências básicas do administrador. Fundamentalmente, existem 4 competências básicas para uma boa gestão, a saber: planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, organização, direção e controle. Todas elas serão discutidas separadamente e em mais detalhes mais à frente. Planejamento. Você já deve ter ouvido ou lido muitas vezes que planejar é o primeiro e o mais importante passo em qualquer tarefa de gestão. No entanto, também é um fato constatado e que facilmente podemos observar que o planejamento é, muitas vezes, pouco relevante na concepção de alguns gestores, ou mesmo ignorado por outros. Essas posturas de grande parte de gestores denotam falta de conhecimento, porque, apesar de os detalhes de planejamento necessários para um empreendimento variem de tarefa para tarefa, ignorar essa atividade é se expor a insucessos, exceto se a pessoa puder contar sempre com a sorte. Outro fator que causa confusão quando o gestor aborda o processo de planejamento é a concepção da maioria das pessoas sobre o termo planejamento. Elas simplesmente o associam à ideia geral de planejamento dos negócios. No entanto, existem diferentes níveis e tipos de planejamento. Quando nos referimos aos níveis de planejamento, encontramos 3 grandes planejamentos:
planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Já no que se refere aos diferentes tipos de planejamento, a gama de possibilidades é bastante extensa. Por exemplo, planejamento para evitar desastres, planejamento da sucessão, planejamento para enfrentar crises, planejamento de recompensas, dentre muitos outros. Logo, todos esses aspectos e fatores devem se tornar de conhecimento dos gestores para que estes gestores possam atuar com segurança, levando a bom termo a tarefa que encabeçarem. É isso. Planejamento. Antecipação do futuro. Planejamento para a elaboração do plano. O plano que, materializando-se em existência, perseguirá os objetivos pactuados previamente. Mas é o planejamento que dá origem e nascimento ao plano. Então, o objetivo do planejamento é a constituição de um plano. É isso. Maravilha. Vamos deixar de lado um pouquinho a literatura do autor Alex Coutro, Teoria Geral da Administração, editorial Intersaberes, e vamos ao professor Paludo. E a sua magnífica obra do professor Paludo, Administração Pública, Administração Geral, para concursos grandes aí, ó. A FRF, AFT, Receita Federal e Ministério do Trabalho, Auditor Fiscal do Trabalho e Auditor Fiscal da Receita Federal. É coisa grande. Administração Geral e Pública para a FRF e a AFT. Livro utilizado pelas principais bancas de concursos públicos. Inclui provas e questões comentadas e exercícios de fixação. 4ª edição, revista e atualizada. Editorial Juspodium. Vamos lá. Deixamos um pouquinho de lado a literatura do professor Alex Coutro, mas prosseguiremos na caminhada do estudo sobre planejamento. Muito importante para empresas e governos, e para famílias também. Mas, no caso aqui, a administração geral e pública numa perspectiva empresarial e governamental. Planejamento consiste num processo racional e articulado para determinar antecipadamente os objetivos e os meios para alcançar tais objetivos. Para a feitura de um bom planejamento, faz-se necessário um arcabouço sadio de informações. Um arcabouço de informações sadias. Banco de dados para alimentar intelectualmente a feitura de um bom planejamento. Capítulo 1. Planejamento. O planejamento corresponde à primeira e à mais importante das funções administrativas. E quais seriam essas funções? Vimos anteriormente na literatura do professor Alex Coutro. Funções básicas do administrador. Planejamento, organização, direção e controle. Planejar, organizar, dirigir e controlar. O planejamento também consiste num processo articulado
e racional para determinar antecipadamente os objetivos e os meios para alcançar tais objetivos. Então, o planejamento tem relação com projetos, ações, métodos, metodologias, técnicas, expertise, consultorias de agentes externos ao ambiente empresarial. O planejamento é inerente ao trabalho do administrador e não se restringe ao presente, mas projeta-se para o futuro. Por isso, as decisões do administrador voltadas para o futuro devem resultar de um processo que sintetize e apresente de forma organizada as principais informações da organização, tanto internas como externas. O planejamento trata de decisões e ações presentes e futuras. O planejamento trata de decisões e ações presentes e futuras. E também questiona e avalia os resultados dessas ações e decisões. O planejamento é um processo de análise e decisão racional que antecede e acompanha a ação da organização na procura de solução para problemas ou com vistas a aproveitar as oportunidades do mercado e aproveitá-las com eficiência, eficácia, constância e efetividade. De acordo com o dicionário Aurélio, 2003, planejamento é o ato ou o efeito de planejar. Para Paludo, 2009, planejamento é um processo racional para a tomada de decisão, com vistas a selecionar e executar um conjunto de ações necessárias e suficientes que possibilitarão, a partir de uma situação atual existente, para alcançar uma situação futura desejada. Planejamento é um processo racional para a tomada de decisão, que busca selecionar e executar um conjunto de ações necessárias e suficientes, fundamentais. Tais ações possibilitarão partir de uma situação atual existente para alcançar um futuro desejado. Então, percebemos que o planejamento trabalha com constituição de cenários, antecipação do futuro a partir da construção de cenários. Segundo Paludo e Procópio, 2014, a forma mais simples de definir o planejamento é dizer que se deve pensar antes de agir. Assim, toda vez que se pensa antes de agir, está se tratando de planejamento, ainda que de forma intuitiva, instintual e informal. O planejamento é um processo que congrega princípios teóricos, procedimentos metodológicos e técnicas que auxiliam as organizações a mudarem uma situação com vistas a alcançar algum objetivo futuro. Atenção! Não confunda planejamento com plano. Planejamento é um processo e o plano é o produto deste processo. Produto que decompõe os objetivos gerais em objetivos específicos e define e ordena as ações necessárias para atingir esses objetivos. Planejamento é um processo. Plano é o produto. Então, o plano é o produto do planejamento. Podemos pensar assim. O planejamento pode ser ousado e mudar radicalmente os objetivos e estratégias da organização. Pode ser também intermediário
e propor apenas melhorias em uma ou mais áreas da organização, que também podem demandar alterações nos objetivos e nas estratégias. Ou pode ser também um planejamento conservador, preocupado apenas com a estabilidade, visando a assegurar a continuidade da organização. Se estamos navegando bem, para que mudar? Seria alguma coisa associada à ideia do planejamento conservador. Mas se precisamos mudar, aí vem à luz um planejamento ousado. Dá para mudar e até a gente precisa mudar, mas vamos fazer uma mudança gradual e não uma mudança brusca. Aí vem o planejamento intermediário. O que vai definir o momento... Vamos lá. O que vai definir o modelo adotado dependerá do apetite da alta direção em correr riscos, assim como do resultado da avaliação do estado atual da organização e da análise do mercado. O que vai definir a escolha entre um planejamento ousado, intermediário ou por um planejamento conservador é o apetite da alta direção em correr riscos. Aqueles que trabalham com a concepção do planejamento estratégico, que tomam as decisões políticas necessárias para a condução da empresa. O que vai definir o modelo adotado dependerá do apetite da alta direção em correr riscos, assim como do resultado da avaliação do atual estado da organização e da análise do mercado. Será que a organização suporta uma mudança brusca? Aí, ó. Vamos analisar o estado atual da nossa organização. Será que o mercado permite que a gente faça um planejamento mais ousado? Vamos estudar o que está acontecendo nas relações sociais mercadológicas do setor que a gente atua. Muito importante. O planejamento pode ser estratégico, tático ou operacional. O planejamento estratégico é de responsabilidade da alta direção da empresa, da alta cúpula, onde se tomam as decisões políticas para a condução do negócio, onde se definem rumos, onde se traçam os objetivos e se constituem as estratégias. O planejamento tático é decorrente do estratégico. O planejamento tático decorre do planejamento estratégico. O planejamento tático é decorrente do planejamento estratégico. Tem foco na eficácia, orienta-se para o médio prazo, aloca recursos e é feito para cada área funcional, cuja responsabilidade cabe aos diretores/gerentes departamentais. É aquele planejamento que faz o meio-campo entre o que quer a alta cúpula do negócio, onde se faz o planejamento estratégico, e a operacionalidade, lá com o planejamento operacional, de quem bota a mão na massa para fazer acontecer o que a empresa presta de serviços ou o que ela produz de produtos para vender no comércio, o que ela produz de bens e serviços para serem comercializados no comércio, no setor de comércios e de vendas de prestação de serviços. O planejamento tático é decorrente do planejamento estratégico. Tem foco na eficácia. Se ele tem foco na eficácia, ele se orienta para o alcance dos resultados e é orientado para o médio prazo. Aloca recursos e é feito para cada área funcional da organização, cuja responsabilidade
cabe aos diretores e gerentes departamentais. Diretores e gerentes departamentais tocam a concepção do planejamento tático. E o planejamento operacional tem foco no curto prazo. O planejamento operacional tem foco no curso do curto prazo e na eficiência. É um planejamento mais orientado para o curto prazo e foca a economia dos meios. Precisamos ser econômicos na estação de trabalho para que o nosso setor alcance eficácia e a alta cúpula da direção consiga ver efetividade no plano de negócios. E que legal!